Bom dia a todos. O Departamento de São Paulo da Sociedade Brasileira de Geobiose, seu administrador, o senhor Clodoaldo Leder, realiza hoje então mais um workshop biótico, cujo tema é como viver em harmonia e equilíbrio. Para quem está vindo pela primeira vez, estou vendo algumas carinhas novas, né? Então, nós gostaríamos de dizer que esse workshop será conduzido pelos nossos irmãos das fileiras aqui da SBE, Antônio Carvalho e Ademar da Cunha Ramos. Para quem não sabe, Ademar da Cunha Ramos é engenheiro mecânico, radialista, instrutor aqui das nossas fileiras, né? E tem o seu programa sempre na Rádio Mundial. E Antônio Carvalho é advogado, jornalista e também radialista com o seu programa na Rádio Bandeirantes. Nós gostaríamos de dizer que a Sociedade Brasileira de Geobiose é um colégio iniciático fundado por Henrique José de Souza, e que todos os conhecimentos e ensinamentos que são ministrados aqui, sejam através de workshops, palestras públicas ou através dos nossos cursos regulares, estão embasados e fundamentados nesse conhecimento rico que foi nos deixado, que foi legado por seu fundador, Henrique José de Souza. E algumas pessoas têm perguntado, então, a respeito dos nossos cursos, não é? Então, gostaria de lembrar a vocês que nós temos, sim, um curso regular, que ainda tem inscrições abertas até o final de junho, né? E que ocorre, então, às terças-feiras, às 20 horas, ou às quintas-feiras, às 19h30, ou aos sábados, às 14h30. Então, a pessoa tem direito a assistir 3 aulas totalmente gratuita. Após 3 aulas, se realmente a pessoa estiver interessada em matricular-se no curso, então, a partir daí, é feita uma inscrição e o valor da mensalidade é de R$15. Estou passando essas informações porque algumas pessoas têm perguntado realmente. E nós gostaríamos de saber, por favor, quem está vindo pela primeira vez, gostaria que levantasse a mão, quem não veio nos outros workshops. Está bem. Tá, obrigada. Então, vocês receberam lá na frente uns folhetos, não é? O primeiro folheto são informações sobre esse colégio iniciático. Vocês têm uma folhinha também em branco para apontamentos. E vocês receberam uma folha com os dados cadastrais que nós pedimos encarecidamente que vocês preencham e nos entreguem na saída. Mesmo quem tenha vindo nos workshops anteriores, por favor, ao nosso controle, preencham novamente, tá bom? Esse workshop terá a duração de 4 horas, como sempre tem ocorrido. Após 2 horas, vocês têm um pequeno intervalo. E descendo à esquerda de vocês, lá embaixo tem um chazinho, um café, que é cortesia do departamento, né? Devendo retornar em seguida. Pedimos que desliguem, por favor, os telefones celulares. Esse workshop não pode ser filmado, gravado ou fotografado, né? E gostaríamos de agradecer, em nome do departamento, realmente a presença de todos vocês, dos nossos irmãos também, dos outros departamentos, do Sumaré e tudo mais, e dizer que todos são muito bem-vindos. Precisando de nós, para qualquer informação, qualquer detalhe, todo o departamento está à disposição de vocês. Muito obrigado e um bom aproveitamento a todos. Não, pai, os assuntos são com a câmera do segundo ligar aqui. Deixa eu levar. Alô. 2, 3, tá bom? Um pouquinho menos. Alô. Agradecer a presença de todos vocês para nós tratarmos desse assunto que, no momento atual, é muito importante, mas falar de como viver em harmonia e equilíbrio. Se a gente olhar, se nós andarmos por aí e olharmos as pessoas na rua, nós vamos ver que, na realidade, não tem nada de harmonia, não tem nada de equilíbrio, né? E se a gente andar ainda na periferia de São Paulo, na periferia dos bairros, o negócio é pior ainda. Realmente, nós vivemos numa época muito difícil hoje, porque vocês estão observando que tudo está em transformação, tudo está em ajuste, tudo está sendo alterado. Nós podemos dizer que estamos num período de desmanche, não é? Tem quantidade de publicado, o pessoal
Eu fiz isso, mas ele devia ser besteira. Acontece isso, vejam só, não existe mais uma estrutura política, não existe mais uma estrutura social, a família está sendo muito atacada, o jovem muito atacado, os professores nem se falam, não é? É uma vergonha a gente ver esses movimentos dos professores pedindo o mínimo para sobreviver, não é? Uma classe tão importante dessa. Realmente nós estamos numa época ruim e falar em viver em harmonia e equilíbrio, eu acredito que deve ser algo que deve motivar todo mundo também, que a coisa está feia por aí, né? É só a gente parar na Praça da Sé, numa estação de metrô e observar as pessoas. Nós vemos as pessoas tristes, amarguradas, inseguras, preocupadas, estressadas, né? Nós percebemos que a maioria das pessoas não está vivendo, elas estão empurrando a vida com a barriga. Né? Então, continuam correndo, eu não sei para onde. Eu vejo lá dentro da Bandeirantes mesmo, jornalista, cá, não tem sentido aquilo. Eu faço questão de andar bem devagar, mas só atropelar de bola. Gosta de carro, eu não consigo andar devagar, acho que eu estou errado. Então eu estou tentando corrigir. E dentro desse tema, como viver em harmonia e equilíbrio, nós vamos falar da vida, vamos falar da harmonia, vamos falar do equilíbrio, para nós adquirirmos realmente o conceito eubiótico do que vem a ser tudo isso. Vamos começar a falar da vida no conhecimento eubiótico. A vida no conhecimento eubiótico, ela é muito mais abrangente do que a gente entende assim numa primeira vista, de imediato. Ou seja, a gente até ensina que vida é aquilo que caracteriza o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, ou seja, o corpo vital. Mas não é bem assim. No contexto teosófico, no contexto eubiótico, vida é a própria manifestação universal. Então, toda manifestação que existe é vida. O universo inteiro manifestado é vida. Então, vida representa a própria manifestação de Deus. E tudo que existe está sempre em processo de evolução. Ou seja, não tem nada parado no universo, tudo está em constante movimento. Tudo está girando. Nós estamos a velocidades incríveis, o sistema total, o universo inteiro está se expandindo, né? Saiu de um ponto, está indo em direção a um outro ponto, que a ciência diz que é infinito, que não tem fim. Mas a gente tem que ter um referencial, porque a nossa mente, ela usa da lógica, do raciocínio. Então, a vida é uma abrangência muito maior, ela tem uma abrangência muito maior do que a gente pode conceber. Isso deve ficar claro para vocês? Então, planetas que, por exemplo, só tem o sólido, só tem os minerais, também eles têm vida, é uma própria manifestação de Deus. E a vida, ela é expressa por aquilo que no ocultismo nós chamamos de mônada. Então, mônada é uma unidade de consciência. E essa unidade de consciência, ela vai adquirindo conhecimento, consciência, experiência, partindo do mineral. Depois ela passa para o vegetal, passa para o animal, passa para o hominal, que somos nós. Depois, no futuro, vai passar para o reino angélico, vai passar para o reino de semideuses e vai passar para o reino de deuses. Aí termina um ciclo evolutivo. E veja que a vida não é só o que está manifestado, é o que não está manifestado. Porque tudo é cíclico também. Às vezes a gente dorme, né? Se está dormindo, a gente apaga, não é mais. Né? Aí acorda, passa a ser novamente. A consciência cai na vigília. A gente dorme, apaga a consciência, mas nós continuamos vivos. E a vida universal é exatamente isso. Ela tem essa abrangência enorme. Então tudo é vida. O conceito exato da teosofia diz que tudo é vida. Tudo que é manifestado é vida, não só o que tem corpo vital. Perfeito? Isso que o professor Demar está dizendo bate com algo que eu digo lá na Bandeirantes há sempre tempo. Tudo que se manifesta pela vida universal em quaisquer plano de matéria, e os planos de matéria são 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 7 vezes. E depois ainda de subdivido na opção de coisas. Na opção de 7, tudo que se manifesta para a vida universal tem que submeter a chamada lei da polaridade, positivo e negativo, para fazer o jogo, né? De alfa e ômega. Dizia o Cristo, eu sou o alfa e o ômega. Portanto, eu tenho esse conhecimento, é o que eu queria dizer.
Vim para transformar as cabeças, não uma opção de fãs correndo da linha, etc., discípulos. Então, tudo que se manifesta para a vida, sob a influência da lei da moralidade, tem que ser relativo. O Einstein entendeu isso bem, a gente entendeu isso há muito tempo, que se ele entendesse, não faria a teoria da relatividade. Que ele também era relativo, a luz é relativa, tudo é relativo em quaisquer plano de matéria. Senão tem que guardar relação com algo. Esse livro com essa bolsa. Senão ele não sabe o que é. Uma hierarquia criadora com outra e vai por aí. E como toda a manifestação, tudo que está manifestado é vida, e como Deus é uniessência e trina em manifestação, a vida também sempre é trina também. E dentro dos conceitos teosóficos, esta trindade da manifestação universal, ela corresponde a 3 forças, que nós chamamos de Forrati, de Prana e de Kundalini. Em qualquer ponto do universo que a gente for, só existem essas 3 forças. As demais forças que existem, qualquer uma que seja, são derivadas dessas 3. Então, Forrati representa a ideação cósmica. Ou seja, o universo é um caos, não é como todo mundo fala. Mas na realidade ele não é caos, ele é organizado, é uma vida organizada. E Forrati representa a ideação que vai gerar todos os processos evolutivos no universo. Então, Forrati é a ideação cósmica, Prana é a própria manifestação. Não é somente aquela energia vital que a gente respira, num contexto que a gente assimila junto com a respiração. No contexto universal, Prana é a própria vida universal também. Então, Forrati é uma ideia, Prana é o meio que essa ideia vai se plasmar, que é o universo, e Kundalini é a inteligência criadora, plasmadora, que vai plasmar exatamente as ideias. Ficou claro para vocês? Então, Forrati, ela tem as ideias do que vai acontecer em cada planeta, do que vai acontecer relacionado a cada estrela, a cada sistema evolutivo. É uma ideia, é um projeto. A vida universal é o próprio universo manifestado. E Kundalini é a inteligência criadora que é oposta a Forrati, que realmente põe a mão na massa e que modela e que faz a vida adquirir formas. Então toda a experiência universal é uma experiência de formas. Kundalini Forrati é a ideia, Prana seria o meio onde essa ideia vai se plasmar e Kundalini é a inteligência que vai plasmar. E as hierarquias angélicas, na realidade, elas são hierarquias de Kundalini. Ou seja, elas usam a inteligência para plasmar. Então, aqui já vamos abrir o jogo do contexto angélico. Né? Todo mundo pensa que anjo é aquela coisa bonitinha, né? Fofinha, que pega a mão, que dá risada com a asinha. Aí põe o anjinho na cozinha, anjinho em cima do fogão, na geladeira. É o anjinho da segunda, da terça, da quarta, da quinta, né? É o anjinho do amor, da saudade, do dinheiro. Tem um anjinho todo assim. Na realidade, anjo é uma inteligência criadora. E Deus é a própria inteligência criadora. E Deus é inteligência como projeto, que é Forrati, e como Kundalini, que é realização. Então, os anjos, na realidade, são inteligências criadoras. Aí vocês vão entender tudo o que existe. Ou seja, para criar uma árvore, vamos dizer uma bananeira, todo mundo conhece uma bananeira. Né? Como é que é a figura do anjo que cria a bananeira? É a própria bananeira. Ou seja, ele é a ideia. Então, ele tem como ideia a bananeira. Então, ele projeta como ideia a bananeira e a projeção dele é a realização. Quando ele projeta como ideia, ele é Forrati. Quando ele realiza, ele é Kundalini. Então, veja, o anjo que me criou não era muito bom assim. E o cavalo pior ainda. Isso é uma brincadeira. Isso é muito bonito, né? O senhor Aldemar falou de Prana. Prana também seria o hábito divino, não é isso? É o que os esoteristas chamam de hábito divino. A guisa de comparação, nós teríamos o Pai, Filho e Espírito Santo. Forrati, Kundalini e Prana. O Espírito Santo seria o quê, então? Seu hábito divino? Seria Prana. A vida. Prana é o hábito divino.
né, que é a própria vida no universo inteiro. No universo tem prana em tudo enquanto é lugar que vocês possam imaginar, dentro do escuro, onde parece que não tem vida manifestada. Forte Kundalini só existe onde existe manifestação. Até na prefeitura. Até na prefeitura. Então, mas o anjo é uma inteligência. Vocês têm que entender isso. Anjo é uma inteligência. Então, o anjo que me plasmou, que me criou, é uma inteligência. Então, ele teve que ter a inteligência, né, de como eu sou para poder me criar. Aí vocês vão entender o contexto de anjo da guarda. Então, o que é o anjo da guarda? É a inteligência que me criou. É a inteligência que criou vocês. Então, anjo é inteligência. Um cachorro, por exemplo. Tá? Um cachorro vira-lata. Aquele cachorro foi criado em cima de uma ideação e foi plasmado essa ideação. Então o anjo tem exatamente a figura daquele animal. Então o anjo é uma inteligência criadora que se muda constantemente. E ele adquire as mais diversas formas: mineral, vegetal, animal, polinal, e adquire também a forma que ele está projetando para ser o próprio anjo. Daí vocês vão entender que o anjo, vocês conhecem o anjo, né? Então existem aqueles anjos de 1 metro de altura, tronco comprido, asas, né? Que tem cosquinha quando a gente mexe nele. Tem aqueles anjos enormes, parecidos com seres humanos. Existem os querubins, maiores ainda, com 4 asas. Existem os serafins de 6 asas, gigantescos, né? Então são o quê? São projetos para eles se projetarem ou eles criarem. Então o anjo é uma inteligência criadora. Então você já pode tirar uma conclusão que a vida universal é um meio onde a inteligência criadora plasma a experiência. Quando ela é ideia, só aproveitar, quando ela é ideia, ela é forrate. Quando ela realiza, ela é Kundalini. Como a gente está no 4º dia da criação, que é algo que eu venho falando muito tempo na rádio, que estão aqui, que ouve na rádio. 4º dia da criação, a criação são 7 mais 2 mais 1. Vamos falar que são 11, ou até mais, para não complicar mais ainda. Porque, na verdade, depois volta tudo, quando termina, e vai de novo, e volta, e vai, e volta. Chamamos Mahamanduantaras, né? Ou ondas de vida da Helena Blavatsky, aqueles que são mais estudiosos do assunto. Como estamos no momento em que tudo é simplesmente infantil ainda, é evidente que os anjos criadores também são. Por isso é que criam um cachorro, minhoquinha, por essas coisas. Tem coisa muito engraçada na natureza, um pinguim, um ser engraçado, né? Quer dizer, um pico estranho. Dizia o mestre que seria a última encarnação, né, de animal até por lado nominal, quer dizer, de uma forma relativa mesmo. Nada impede que até um cachorro salte dali para o reino nominal depois, né? Mas, então, por isso que a vida tem que ser levada na brincadeira. Não há nada sério, quer dizer, quem ouve na Bandeirantes para pensar que esse cara é meio doido, que eu levo tudo na brincadeira, né? Vou levar, né? Até uma doença que eu tenho, uma doença de família, eu quero que se dane tudo. Eu quero que se dane o mau humor, né? Agora, porém, a gente tem que ter uma certa noção de responsabilidade, né? Senão bagunça tudo. Então vem as religiões legislando direito canônico, vem a ciência estabelecendo limites, vem as filosofias estabelecendo dogmas, né? Para a sociedade poder ter um corpo jurídico de um país, de direito positivo, organizando tudo, senão descamba, né? Não são todos crianças, né? Então, imagine se ele for fazer que nem os próprios anjos fazem, né? Nós não estamos brincando de clonar agora. Ovelhinha aqui, estava doido para clonar a gente. Com vontade de clonar. Então, e esse processo, para vocês entenderem o que é despertar Kundalini, né? Todo mundo pensa que é uma energia, desperta uma energia. Não. Despertar Kundalini simplesmente é adquirir a consciência angélica. Então veja que coisa maravilhosa. Você olha um vegetal, você sabe como foi aquela inteligência que plasmou aquele vegetal. Você olha um mineral, você é a inteligência que plasmou, se entende? É a própria inteligência que plasmou aquilo. Olha o homem, é a própria inteligência que plasmou aquilo lá. Então vejam que isso daí o que é? Nada mais que consciência. Então todo o processo da vida universal é isto.
É transformação de ideias em realizações. E quem promove isso são os anjos, inteligências criadoras. E nós somos um dos reinos da vida que ganhou esse atributo de Deus, que é a inteligência. O animal não tem, o vegetal não tem, o mineral não tem. Então nós temos característica primordial e a possibilidade de nos tornarmos anjos. E veja que Yoshua Ben Pandira, esse adepto tibetano, né, que na realidade a descendência dele era tibetana, não era nem hebraica, não era nem judeu, nem turco, né, nem nada. Na realidade, ele era um ser tibetano. Ele se manifestou como Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, e ele, na realidade, era um anjo caído no meio da humanidade, como a gente sempre fala. Então, era um anjo que assumiu a própria experiência. Ou seja, ele modelou a experiência dele e assumiu a experiência para trazer um agregado evolutivo para os homens. Então, os anjos fazem isso. E nesse salão, pelo menos 1/3 dos que aqui estão são mistura de anjos com homens, não são seres humanos puros. Anjo puro, né? Só tem um Carvalho. Só ele. Eu ainda sou mistura. Mas ele é o anjo mesmo, ele adora o mesmo. Mas existem anjos no meio da humanidade que assumem como humano. Nasci em Los Angeles, por isso eu sou anjo. Estamos falando algo importante, mas aqueles que nos criaram, por exemplo, eles nos criaram de tal, com tanto amor a nós, que a gente tem que amar a criação. O indivíduo que fez essa bolsa, por exemplo, ele fez isso aqui tentando colocar-se nela. Agora, da bolsa ele deveria o anjo colocando-se na bananeira. Ele ia para aquela bananeira. Ele ia para aquela minhoca que ele fez. Ele ia para tudo que está aí. Por que nós devemos odiar barata? Porque são vidas aí. Né? Só que um dia, quando tivermos poderes, né, nós próprios também criaremos anjos. Teremos tamanhos poderes no futuro, podemos gerar até acho que a hierarquia mais alta, que existe, que é o de 6 avos, lá que o Ademar falou. Um ser afim conosco. Entramos dentro e pronto, aí já viramos anjos de novo. Então, primeiro sem asa, né? E vamos fazer uma opção de coisa, depois ganhei umas asas de novo, sei lá. Essas asas aí, comunicação com o quê? Das asas, não é? Então, a gente, quanto mais sabe, pior fica. Estamos só cedo para saber mais tarde. Voar onde? Quer dizer, voar no éter, né? Não tem peso, deve ser, né? Corpinho bem netinho, você vai no lugar. Você tem uma árvore enorme, né? Num pano sutil, diz que a gente fica pousa num lugar aqui, no outro ali. Se alimenta daquele fruto energético, bonito. Você põe na boca aquilo de sol, né? Uma delícia. Mas, na realidade, tudo é uma questão de consciência. A gente está falando isso para que realmente vocês entendam o processo global. Vida é transformação de vida energia em vida consciência. Ou seja, é se integrar nesse trabalho angélico. Se integrar nas ideias, se integrar na realização. E quem está atrás disso são os anjos. Quando a gente fala que os fenômenos últimos, né, são fenômenos angélicos, as pessoas se assustam e falam, como é que é possível? É fácil. Anjo, ele se projeta nas coisas. Né? Eu sou reflexo de um anjo. Um cavalo é reflexo de um anjo. A bananeira é o reflexo do anjo. O uvo também, o pitanicéio. Tudo é reflexo de anjo. Até o Sarney, o Fernando Henrique, tudo é reflexo. São reflexos angélicos. Então, o uvo também é um reflexo angélico. Por isso que, se vocês olharem as rodas de Ezequiel, né, vocês vão ver um relato típico de um querubim. Leem Ezequiel, leem o Apocalipse, que dá a descrição do querubim de 4 asas, e olhem o livro de Ezequiel logo no começo. Então, é o próprio anjo. E todo fenômeno de luz, todo fenômeno luminoso que surge, é exatamente um reflexo também de um anjo. Ou seja, existe, tudo que é criado, são inteligências que criam. O homem não cria nada. O homem não é a inteligência criadora. Ele tem que ser
Essa é a diferença. O homem, ele apenas extrai o conhecimento que já existe na natureza, que os anjos plasmaram na natureza. Então, tudo que o homem conhece, ele, por observação, pela mente analógica, pela dedução e indução comparativamente, ele vai extraindo o conhecimento que tem nas coisas. E quanto mais ele extrai, mais ele se assimila, ele se assemelha a esse conhecimento. Até que chega num ponto, na busca do conhecimento, que é o processo iniciático, ele se identifica com a própria inteligência criadora. Aí ele é a própria inteligência criadora. Aí vem o processo de cristificação, o processo do ser humano se tornar um anjo. E aquele ser que eu falei, que é o Yoshua Ben Pandira, ele não permitiu ao homem ser o homem superior. Não. Ele permitiu o homem se tornar um anjo com o corpo de homem. Que ele é um anjo caído. Então ele é o nosso padrão. Então veja o quanto que ele permitiu que o homem se tornasse. E veja os poderes que ele tinha. E todos nós podemos também ter esses poderes. Todos nós podemos despertar os 8 poderes do adepto, que fica no chakra, que nós temos o 8º chakra, chamado Vibhuti, de 8 pétalas. Cada pétala dá um poder. E Jesus tinha esses poderes. Moisés também, como ser de hierarquia, tinha esses poderes. E nós podemos desenvolver esses poderes. Como? Se integrando na consciência criadora. Então, a vida no conceito universal é isto. Existe uma hierarquia que representa a ideia, que nós chamamos hierarquia do raio divino. Existe a vida universal e as hierarquias que plasmam a ideia, que são as inteligências que nós chamamos de anjos. Então, existe anjo de todo tipo. Então, quando a gente fala em anjo, o contexto é muito maior do que essa palavra diz. Não é? Bom, a ideia, o meio e a realização. E para criar isso, existem forças. A ideia é sátiva. Ou seja, quando existe uma ideia, na manifestação surge a vibração. Então, tudo está vibrando no universo. Nós vamos falar da harmonia, por isso que é importante falar da vibração agora. Então, tudo está vibrando. Então, a ideia é vibração. Os quakers, quando despertam a sua espiritualidade, eles ficam tremendo. Tá? O sujeito, quando dá uma acendida no Kundalini dele, né? O que acontece? Ele também treme. Quer dizer, é uma energia que faz a pessoa tremer. Né? Parece delírio tremens. Só que é consciência tremens. Então, Sattva representa a vibração. Então, no princípio material, tudo é vibração. E essa vibração permite a própria existência da vida universal. Ou seja, não tem nada que não esteja vibrando. Não tem nada que não esteja movimentando. E a grande lei cósmica, dos maiores mistérios cósmicos, é que todos os planetas eles giram em órbitas elípticas. E a elipse existe exatamente para provocar a própria vibração, porque ela tem 2 centros. Imagina uma roda que vocês fazem meio oval e coloque o eixo num dos centros da elipse, que ela tem 2 centros. A roda vai dar aquele chacoalho. Então, a Terra, quando gira em torno do Sol, ela vibra. Todos os planetas vibram. O Sol, quando gira em torno da galáxia, vibra. A galáxia inteira vibra. Todas as estrelas vibram. Não tem nada que não esteja vibrando. E isso é por causa de Sattva. E o meio que vibra é o próprio meio universal. E Kundalini o que faz? Vai plasmando a experiência que nós chamamos Tamas. Isso, ocultamente, de uma forma mais abrangente, é conhecido como causa, lei e efeito. Então, o que é vida? Vida é onde está se processando a lei. Todo mundo tenta buscar a lei, né? Onde está a lei? A lei está aqui, está ali. Onde está a lei? Não é? Existem os livros da lei, mas, na realidade, a lei ela está inserida na própria vida. Se eu olhar a vida, eu entendo a lei. Se eu entendo a lei, eu entendo a vida. Está na vida. A lei da reprodução humana, onde está? Está dentro da mulher, é isso? Está dentro do homem. Como é que um ser é formado? Vocês já pensaram como é que se forma um esqueleto osso? Né? Como é que se formam coisas duras, compactas, dentro do útero de uma mulher?
É uma coisa fantástica, não é? Então veja as leis que estão inseridas nesse processo. E a gente ganha consciência, nós vamos evoluir, vamos ganhar entendimento quando a gente entra em sintonia com a vida. Não é? Por isso que é importante o tema de hoje. A gente não vive, nós não vivemos a vida que nos empurra mesmo. A gente está aqui de turista, nem sabe por que está aqui. Vocês sabem por que vocês estão vivos? Você sabe por que vocês casaram com aquele homem esquisito, aquela mulher mais esquisita ainda? Você sabe de onde vocês vieram? Para onde vocês têm que ir? Por que vocês são assim? Por que vocês têm 5 dedos? Por que acontece isso? Por que um sofre? Por que o outro não sofre? Não é? Porque existem esses acontecimentos. Ninguém não sabe nada, nós somos ignorantes. Mas existe um projeto. Tudo é projetado. Toda a civilização, não é isso? A civilização do futuro, como é que vai ser a nova era? É fácil. Querem saber? Entra na consciência angélica, onde existem esses projetos futuros, que é o mundo de Badagas, que é o mundo astral do futuro. Então você vai ver como vai ser esses mundos futuros. Você quer saber como vai ser o ser humano no futuro? Entra na consciência de Agatha, que é o celeiro, o projeto dos seres humanos. Né? Então nós correspondemos a um projeto. Então nada acontece por acaso, tudo é casual, tudo é causal, nada é casual, tudo é causal, tudo tem um motivo. Por quê? Porque tudo tem uma lei. Ou seja, tudo que acontece tem uma lei. E isso, na tradição iniciática, nós chamamos lei do karma. Agora, karma, por exemplo, o homem acha que é a sogra, que é o karma dele. A mulher acha que é o cachorro que o marido tem. A outra acha que é o vizinho. O outro acha que é o patrão. Mas não é. Karma é esta lei que está inserida na própria vida. É uma lei de compensação, é uma lei de equilíbrio para fazer com que a evolução se processe. Eu levei mais de 30 anos para conseguir uma definição de karma. Até agora eu estou aceitando. Pode ser que amanhã eu já mude tudo de ideia, daqui a 2 minutos. Karma é a lei da polaridade diluída em toda matéria manifestada e em todos os planos de manifestação. Isso é fácil explicar. O Alemão está falando aqui de sapo, raras e tamas. Isso aqui é absoluto, porque tem um plano cósmico. Esse aqui, Raja, significa inteligência, Raja Yoga, quem pratica yoga sabe disso, né? E esse aqui é experimentação também, a guisa de simbologia, né? Ou experiência. Deus é uno em essência, essa essência continua aqui, trino em manifestação, e aqui sete por experiência, aqui começa sete, até gerar planeta físico, universo paralelo, de água amarelo, ouro, azul, índigo, né? E damas. A gente só leva da vida a vida que a gente leva. Essa frase é tão antiga, né? Todo mundo fala isso. A única coisa que a gente leva da vida, quem sai daqui com ideação, passa pela inteligência cósmica, que é a primeira lei do Hermes Trismegisto, onde tudo é polarizado e relativizado daqui para frente, né? Por isso que todos os avatares são avatares de Vishnu ou da mãe. Os giratórios estão certos. Ninguém chega ao pai, mãe e filho. O filho não chega ao pai, não volta ao pai, sem passar pela inteligência. A lei cósmica, que é isso aqui hoje, ela exige dos seres da Terra raciocínio, é só isso. E não adquirir poderes. Mas nós somos tão crianças ainda que nós queremos poderes. Quer dizer, agora, os poderes que o Ademar está falando que a gente adquire pelos 8 poderes da yoga, Cristo era capaz, ele não ia dizer isso, nem ia fazer. Para que provar coisas, né? Pegar uma bolsa dessa que é couro, química orgânica, que o orgânico é carbono é a mesma configuração do diamante, depende do calor que se põe nele, né? Para obter aquela conformação do diamante, ou grafite, a mesma coisa aí. Ele seria capaz de pegar isso aqui e botar 1.500 graus nessa bolsa sem queimar a mão dele e transformar isso aqui num diamante desse tamanho. Então esse ser precisa de dinheiro, esse tem um poder, não. É por isso que esse ser vem abandonado todo, quer dizer, não é para viver no meio dos pobres, na lama, lambendo lama, que nem a humanidade pensa, que nem um porco ali na lama, para satisfazer os pobres, não é isso.
São os pobres de ideias ainda, quer dizer, ele vem transformar a cabeça das pessoas e não viver no meio dos pobrezinhos. O cristianismo cresceu porque surgiu a ideia de que ele veio para salvar aquele pessoal todo dia. Para salvar de quê, gente? Se é tudo ideação cósmica. Esse tipo de consciência que as pessoas precisam adquirir para sair dessa roda de sofrimento, essa coisa horrorosa que tem por aí, e passar a viver mais soltos, como livres pensadores, né? Compreender como é que funciona esse interior nosso. Por exemplo, eu tenho vontade de gurus, né? Por exemplo, vamos supor que alguém fique seduzido pelo que o professor Ademar está falando. Daqui a pouco ele sai na rua, daquele monte atrás dele, umas 500 pessoas atrás dele. Até sugar tudo que ele tem, aí já metemos o pé nele, né? Consegue para procurar outro guru. Aí fica uma dança de rajiniste, quer dizer, esse cara é bom. Nossa, ele faz assim, aparece coisa na mão dele, pocinho, transforma isso, aquilo, fica para embalizar a mente de todo mundo, faz um monte de coisa nessa parede e tal. Só é atrás disso que ele tá. Né? Aí, de repente, Rajneesh, a empresa de Google, que ele tinha 75 consóis, não sei o que, morreu de ato, dando um presente na bunda dele. Mas os livros dele são extraordinários, quer dizer, leiam e vocês vão ver que é bom. Então, não faça o que ele fez, faça o que ele está falando para fazer que ele está certo, diabo. Uma preocupação com o outro, né? Uma procura de guru da humanidade, bengalas, né? Perdi tanto da minha vida com a minha mulher, aquela horrorosa, aquela criatura horrorosa, de casa. Aí troca a mulher por 2,20, né? Hoje em dia as mulheres estão fazendo isso também, né? Uma certa idade, troca a mulher, pelo meu cunhado, né? E aí entrou aí, o Pedro Chadado, calma, aí trocou por outra também. É assim hoje. Mas isso é um fenômeno normal, que as pessoas. O processo hoje de troca de pergunta está tão rápido, né? Trocando de sócio na padaria, né? Manuel troca o Joaquim pelo Antônio e vai assim, aí não dá certo com o Antônio, ele monta outra coisa, aí monta uma pizzaria, também não dá certo. Hoje os portugueses são dominantes pizzarias em São Paulo, né? Estou começando a fazer pizzas quadradas. Essa invenção do ser humano acaba terminando a escola iniciática. Porque não tem outra saída, né? E na escola iniciática, aí o indivíduo tem a maior decepção da vida dele, porque ele entra aqui e fala assim, agora sim. Eles vão encontrar aqui na frente 2 caras luminosos, com 7 asas cada um. Faz assim, cura todo mundo, aquele monte de gente, tudo feliz, assim. E não é nada disso, cada um por si. Então, no conceito eubiótico, a vida tem toda essa abrangência. E o objetivo de uma escola de iniciação é fazer com que a nossa inteligência limitada, pequena, não é isso? Através desse processo da lógica, da razão, do raciocínio, que como o Carvalho sempre diz também, né? Quanto mais a gente estuda, mais burro fica, porque aumenta a nossa capacidade de medir a nossa ignorância, e cada vez ela é maior. Aumenta a capacidade da gente saber o que não sabe, e cada vez é maior. Então, o objetivo é esse. E a vida tem esse contexto, é a própria manifestação de tudo que existe. Por isso que nós temos de ter interesse em tudo que existe, em toda a literatura, em todo o conhecimento, e não só se fixar, por exemplo, num livro. Né? Num livro pode ser o mais sagrado possível. Não, temos que usar tudo, todas as artes, todas as filosofias, todas as ciências, todas as tradições, todos os povos, tudo que existe, o universo, o micro-universo, macro-universo, porque a vida é isso daí. E a vida não é só aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente tem consciência, é aquilo também que nós não enxergamos. Ou seja, a vida e a morte. Bom, morreu, acabou a vida. Acabou nada, continua a vida. Ou seja, quando a gente morre, a gente nem sabe que morreu. Nós vamos para o astral e lá tem tudo que tem aqui. Tem a Nicéia, tem o clima, tem tudo que tem. Esse aqui, outra vez, me lembrei. A mulher fala, mas agora eu me livro do marido. Agora eu me livro da sogra. Então, a vida continua. Porque existe a vida
existe a vida no físico, no vital, no astral, no mental, e existe a vida também no mundo espiritual, que nós não temos consciência de entender, mas quando tivermos, existe a vida também. Então, nós temos um instrutor, que é o próprio Vladimir Ballesteros, uma pessoa fantástica, que nós amamos muito, né? Ele escreveu esse livro, A Vida na Morte. Já disse tudo. Quer dizer, a morte é uma maia, existe a vida além da morte, não é isso? Então a vida é universal, é um princípio universal, ou seja, a vida é eterna, é o que a gente quer. Então, existe vida na Terra? Existe vida no universo? Existe também. Bom, mas quantas estrelas tem na nossa galáxia? Na nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, é uma galáxia. E tem 150 bilhões de sistemas evolutivos. O homem é apenas um sistema. Ou seja, o sistema solar é o Sol. O que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão? Os 9 planetas. O que são? Pedaços do próprio Sol. Ou seja, a Terra nada mais é do que um pedaço do Sol que saiu. E veja que a Terra, quando foi esfriando, a inteligência solar, que o Sol é inteligência pura, ela vai então modelando tudo que tem na Terra. Este microfone é Sol, esta flor é Sol, o pinto é Sol, a bandeira é Sol, a parede é Sol, o carro de vocês é Sol, tudo é Sol, porque tudo veio do Sol. Então o que é Sol? É inteligência criadora. Então vamos entender agora que cada estrela é uma inteligência criadora. Daí vem Súria, a inteligência criadora. Aí vem Cristo, Crestos, que é Sol, é a própria inteligência criadora. E não é à toa que existe o culto ao Mitra, o culto ao Sol, em todas as tradições, inclusive os egípcios que adoravam Ra, o deus Sol, não é isso? Porque Sol é a própria inteligência, então o Sol representa a grande manifestação. E os fenômenos UFOs são projeções de anjos. Atrás do UFO tem um anjo. Não existe um ser de uma outra galáxia, de uma outra vem lá de Capela, da estrela de Pirituba Mirim. Não tem nada disso. É tudo daqui. E nós somos uns idiotas. Existe uma maia. Essa palestra já existia. O que eu vou falar daqui para frente, que o Cavalo vai falar, essas piadas sem graça que a gente conta, já estão todas lá. O que nós somos? Nós somos uma consciência que está acompanhando isso. Vocês sempre existiram. Né? Vocês, antes de nascer, vocês já existiam. Ou seja, nós somos uns idiotas que estamos acompanhando, né, ponto por ponto, o instante da evolução que está acontecendo no tempo. Essa é uma maia. Então a vida já existe no universo inteiro. Já existe. E cada estrela é um sistema evolutivo, como o mestre diz. Cada um de nós está ligado a uma estrela. Então a vida é universal. Só que não é essa vida do ser humano. Isto é só do Sol. Para vocês entenderem a riqueza da criação. Cada estrela é um sistema evolutivo. Lá não é o homem que vai existir. Lá é um outro ser que vai existir. Então vejam a criatividade. E existem 150 bilhões de sistemas evolutivos só na nossa galáxia. Você sabe quantas galáxias existem? 150 bilhões de galáxias, o mesmo número de estrelas. Então existem 150 bilhões de galáxias, cada galáxia com 150 bilhões de estrelas, e cada estrela tem uma experiência evolutiva. E o que é o homem? Uma experiência evolutiva que ele leva 7 fases para ser criado. Agora, se vamos confundir a cabeça, cada estrela está ligada a cada estrela é um de nós. Agora, mas isso aí é complicado para explicar, não nem explicar. Então, o universo é tudo interligado, inclusive no plano da encarnação, seria bom de passar para ele, professor Neymar. A visão eubiótica é diferente, é como se fosse um bolsão de mônadas, como o Ademar disse, é uma unidade encarnante. Né? Essa unidade pode se partir. Uma mônada só para povoar esses 150 bilhões de galáxias inteiras. Só uma mônada pode ir partindo infinitamente. Né? E já houve casos interessantes, por exemplo, de pessoas que atingiram um patamar evolutivo superior ao que o ciclo ou a lei estabelece no momento, e a pessoa se dividir em 3 pedaços.
Como o mestre dizia, o Mozart, nessa vida que ele teve como compositor clássico, ele aceitou dividir-se, porque tinha consciência disso, e pertencia uma Rosa Cruz fabulosa na época, dividir-se em 3 pedaços, um homem e 2 mulheres. Deu um rolo desgraçado na vida dele, porque ele teve encarnado por aqui. Quer dizer, porque imagine 3 pedaços dele mesmo, né, que rolo que dá, né? E deu o rolo. Mas eu garanto que a bola não aproveitou a experiência. Né? Essas estrelas às quais nós estamos ligados gera uma pergunta interessante na cabeça da gente. Tem vida na gente mesmo, nessas estrelas? Aí vem aquela escala cósmica que o Bios ensina, vocês entrando aqui no colégio, quero dizer, não, vocês frequentar isso aqui, saem achando que estão sabendo. Aqui dentro, aí o Bios, eu tenho falado em palestras mais fechadas para a maçonaria do Grande Oriente e Grandes Ordens, ela é a maçonaria dos Tachmarutas aqui no Brasil. Antigamente ela ficava no Tibete, escondida a 7 chaves. O Tibete era a luz, a ideia, né, no norte da Índia, Tibete, agora onde ficava o Buda Vila, e eu jogando as pérolas para o Ocidente, em forma de parábola. E a maçonaria da Rosa Cruz e outras, principalmente a maçonaria, ela tinha uma função mais ostensiva, por isso que ela meteu o dedinho nela em tudo, enquanto é grande movimento do mundo, se você prestar atenção. Ai de nós sem a maçonaria. Quer dizer, Grande Oriente e grandes lojas hoje em dia, né? E com todos os ritos e lojas que ela tem uma organização fantástica, né? Eu tentei mostrar de lojas maçônicas. Não é o problema da gente ser melhor que a maçonaria, quer dizer, pode dar a impressão que ele está querendo ser melhor. Isso não existe dentro da gente. Eu tentei falar com o pessoal aí fora. Porque pode dar a ideia que queremos ser maiores, daqui a pouco nós botamos a ondinha de fora e começamos a fazer que deu ranginiste, vender informação. Não é nada disso. É que até então a ordem agora é abrir a eubiose. Né? Mas a eubiose não está se abrindo, precisa haver gente que tem interesse em entrar aqui e descobrir. Mesmo os irmãos de série interna aqui, eles têm preguiça de ir e às vezes não tem tempo essa vida agitada, de ir nas revelações do mestre e descobrir isso que nós estamos falando aqui. São coisinhas miudinhas de tudo que tem aqui. Eu às vezes fico angustiado quando estou fazendo uma palestra, porque isso aqui é porcaria nenhuma que nós estamos passando. A coisa é muito maior, mas enormemente maior, envolve o universo inteiro, todas as dimensões, tudo que tem. Né? Essa maçonaria dos Tachmarutas ficava escondido jogando as pérolas e fabricava as ideias para realização no Ocidente. A função, o Oriente idealizava, diz o pessoal, e o Ocidente realizava. Se é só vocês olharem o Oriente, vocês vão ver que mudou tudo. O que tem no Oriente hoje? Está idealizando uma coisa, só quer dinheiro. O que tem no Oriente hoje? Singapura é o quê? É um tigre asiático. O que é o Japão hoje? É um tigre asiático. O que é a Coreia? Tigre asiático. O Tibete, por enquanto, é um lixo. Está um lixo hoje. Eu assisti um filme aí, vai dar uma tristeza de ver aquilo lá, né? O Tibete era tão preparado para a espiritualidade, os deuses viviam lá, o Olimpo era lá, né? Era uma coisa tão maravilhosa que o Om, né? As escolas iniciáticas, o vento já fazia, batendo os contrafortes do Himalaia, não precisava ficar imaginando o globo azul, que era tudo preparado para isso já, para formar o ex-oriente novo. Isso acabou tudo. Está tudo aqui dentro. Só que nós não somos geradores de ideia para a humanidade hoje, porque não está na hora ainda. É quem vem aí no futuro, está uma entrega, a gente fala que pode estar sentado disfarçado e até não estão percebendo também. Vem entender? É lá com o bolso cantando rock, fazendo o quê? Ele é a lei na terra. Pode vir em forma de mulher. Pode nem vir. Vem com ideia e fica plasmado para todo mundo pegar. Né? Ele pode transformar-se no próprio bolsão que eu estava falando aí. Né? Aquele bolsão de mônadas que ficam ali, que é o próprio caixa, vamos chamar assim, que é o computador central, e dali aqueles pedacinhos, aquelas coisinhas, somos nós, aquelas grãozinhas de areia, vem vindo, encarna, pega a experiência, né? A gente não leva da vida que a gente leva. Eu escrevi esse livro, por exemplo, Memória das Células, né? Aí depois eu chego, se eu for um pouco depois, eu vou lá no mestre, lá depois que me criou, no Anjão, que o Valdemar falou aí, né? E chego com ele assim, todo humilde. Oi, pai. Esse é o que eu fiz essa vida, o que você acha?
Porcaria. Bom, meu filho, não, porcaria não. Agora, descansa um pouquinho, tem uma caminha esperando você. Daqui a pouco a gente mete. Quando você volta, vai encarnar de novo. Sem você, eu estou frito também. Se você não entende esses mecanismos, ele fica sofrendo na Terra. O ser humano sofre. O que o Ademar falou, idiota, é pior. Ele é um imbiota. É imbecil e idiota ao mesmo tempo. Não é só, né? Eu também faço parte. Isso é a mesma coisa. Às vezes eu deito na casa e penso, puxa, podia me ajudar a controlar peso, né? Mas comer sem engordar, mas que coisa tão boa, né? Comer um leitão, um inteirinho, né? Não dá, eu vou engordar. O dia que eu vou plasmar um ser humano, eu posso tentar botar, quem sabe, nele uma moela que nem de galinha, que você destrói qualquer coisa, né? Isso aí é perigoso, você bota aquele negócio que transforma em ruminante, né? Mas é perigoso também, né? Ele vai virar cavalo, não é isso que eu quero. E vamos cá. Então, e essa vida universal, a gente ouve vida universal, ouve falar, mas ela é muito mais abrangente. Ou seja, a vida é universal, não é só isso. Agora, nesse momento aqui, são 10h10, né? 10h10, dia 11, domingo, a vida só tem aqui. Por quê? Porque a nossa consciência está aqui. Então, a vida está onde a consciência está. Se eu expandir a minha consciência, eu vou expandir a minha vida. Então, veja o que é eternidade. Todo mundo diz que a gente é eterno, não é isso? Ou seja, vocês sempre existiram. Nós já participamos de outros sistemas evolutivos e vamos participar de outros sistemas evolutivos também. E o que é, então, participar do sistema evolutivo? É a gente ter o foco da consciência na evolução. Então sempre existiu a evolução, nós sempre existimos e nós também sempre existiremos. Veja que loucura que é isso. Quantas estrelas eu falei que tem na nossa galáxia? 150 bilhões de estrelas. Então nós vamos vivenciar 150 bilhões de estrelas. Nossa galáxia. Mas existem 150 bilhões de galáxias. Cada uma com 150 bilhões de estrelas. Para levar essa vida que a gente já acha complicada. Vocês já imaginaram, vocês vão ter que viver tudo isso. Vão ter que viver? Não, vocês estão vivendo tudo isso. Essa é a realidade. Ou seja, nós somos eternos, nós sempre existimos e nós existiremos. Então, eu posso pegar a minha consciência e jogar para frente. Aí, o desenrolar do que está acontecendo, que já existe, essa palestra já está plasmada até o fim dela. O macarrão que vocês vão filar na boia, lá na casa da sogra, da mãe, o churrasco que vão comer depois, o que vocês vão, o que vai acontecer, já está tudo, já existe. A morte de vocês também já está lá, está tudo lá. E o que nós somos? Nós somos uma consciência acompanhando todos esses acontecimentos. Tem dificuldade com o ativismo também, né, Ademar? Eu, por exemplo, você falou em macarrão, já pensei no pedaço de carne, sabe? Então já gostei. Mas como que eu vou deixar de comer essa carne para me fazer mal, talvez, depois? Eu já plasmei o pedaço de carne lá, aí cai na minha cabeça, quer dizer, que na minha boca. Então, a vida universal é essa. E veja que toda esta consciência a gente não tem. Mas à medida que a gente busca a inteligência angélica, busca a inteligência superior, cresce a nossa consciência, porque a regra que nós temos do nosso mestre é uma, né? É transformar a vida em energia em vida consciência. Isso é evolução. Então, à medida que a gente adquire essa consciência, a gente vai participar de outros processos evolutivos. A coisa é chocante até a gente pensar nisso, né? Que nós vamos viver em 150 bilhões de estrelas em cada galáxia, em 150 bilhões de galáxias. Mas isso que eu falei é do quarto universo que nós estamos. Mas existe o primeiro universo, o segundo universo, terceiro universo, quarto universo, quinto universo, sexto universo, porque tudo é centenário, o universo também. E o pior é que o mestre dizia, e a afirmação de José de Souza,
que tem 144, bom, isso aí é tradição esotérica também, não sou eu que falou, 144 mil universos paralelos também. Não, isso é eternidade. Então veja o que a gente é. E a pessoa pensa que suicidando resolve, né? Ou então, pera, acho que eu vou mudar para Itu, e eu não aguento São Paulo mais. Chega lá, o problema cresce, porque Itu já é terra grande. Ela leva ela mesma, o pessoal leva ela mesma para lá. E continua plasmando as mesmas besteiras que nós vamos em São Paulo. Quer dizer, a Maia nos produzindo, por exemplo, eu vim de Lavras para São Paulo para ganhar dinheiro, eu queria ser embaixador do Brasil, desisti de um monte de bobagem. Advocacia, não é igual, né? Mas joguei muito pouco. No entanto, eu vim aqui, na verdade, não para conhecer a Eubiosa, Maia, era um monte de outras coisas que tinha na minha cabeça. Né? Ganhar dinheiro, por exemplo, um punhado de amigos meus que na minha cidade ficam ricos, estão lá. Só que eu não troco a minha vida de hoje pela deles, que estão lá cheios de dinheiro. Quer dizer, eu acho que eu, em termos de consciência, eu prefiro a consciência que eu tenho da vida hoje. Sou uma bela, uma porcaria ainda, mas eu adoro essa porcaria. Eles estão lá, cheios de problemas também. Eles metabolizaram, idealizaram muita grana, muita coisa e tal, etc. Né? Então cada um se prende ao que quer. Né? Se prende ao que aprender o sofrimento, se prende ao dinheiro, se prende ao que quiser. Então vejam, a vida é universal. Este é o contexto de vida universal. E se vocês olharem na Bíblia, a Bíblia tenta, é um livro sagrado, que ela tenta colocar um contexto de início e fim. É o início do mundo e o fim do mundo. Né? O início é Gênesis e o final é Apocalipse, que é a revelação. Aí conta tudo sobre a vida. Então, se a gente olhar em Gênesis 2:9, nós temos a árvore da vida, a árvore da vida, como a gente chama. E se for no Apocalipse, logo no começo da Bíblia, e se nós formos no final da Bíblia, no Apocalipse 22:2, que é na penúltima página, nós temos também a árvore da vida. A mesma árvore da vida que Deus colocou no Gênesis, né, para dar vida ao processo do paraíso, toda aquela história, é a mesma árvore que tem na Nova Jerusalém que desce, né, que fica bem no meio daquela cidade fantástica, do lado dos mesmos rios que tinha no Gênesis. Então a árvore da vida é a árvore que nós estamos envolvidos. Explicando o contexto ocultista agora, que é a árvore dos Kumamaras, ou a árvore das hierarquias angélicas que assumem corpos humanos para influenciar na própria evolução. Então, que a gente fica pousando depois de ganhar. Aí é aquela árvore que você posa. Né? Então, é a árvore dos Kumamaras. Só para colocar esse contexto de árvore da vida e associar com a própria Bíblia, que é um livro sagrado. Então, nós pertencemos a esta árvore, que é a árvore dos Kumamaras. E nesta árvore existe o Apta. Apta é uma hierarquia que assume corpos humanos para impulsionar a evolução, trazer consciência à evolução. E deste Apta surgem, então, as grandes manifestações da face da Terra. E Apta vem de aranha pacientemente e tece a árvore. Então, é a aranha que é um símbolo da criação, que ela vai colocando todos os ramos, todas as folhas, ela faz essa tessitura de todo o conhecimento, ou faz a tessitura da própria vida. Então, dentro de uma escola de iniciação, para entender esse processo da vida de uma maneira mais ampla, a gente tem que se integrar nessa própria árvore da vida, que é a árvore dos Kumamaras. Exemplo de pessoas ligadas nesse processo. Pedro Alves Cabral, era um ser de hierarquia agatino ligado a esta árvore. Colombo, né? Que mais que vocês querem? Vão falando nome, vocês vão ver que a maioria. Napoleão, Hitler, Hitler não. Shakespeare, né? Então, todos esses seres que mexem com a humanidade, fazem essa tessitura, provocam a escravidão, provocam conquistas, expansões, eles fazem todo um processo que já é pensado para fazer com que a vida se processe. Veja a escravidão que a gente sempre fala. Na realidade, o pessoal condena a escravidão, mas ela foi uma dádiva de Deus. Mas caramba, que é isso? Porque se não tivesse a escravidão,
a raça negra na África estaria ainda dormindo com o leão lá, fugindo do tigre, né? E tocando aquelas musiquinhas. Ah, é? Você não vai evoluir? Esses seres pegam lá e falam, agora vai ser assim. Então entra como escravidão, entra no contexto evolutivo, dá liberdade, se mistura. E veja o potencial que tem a raça negra hoje. Se a gente vai em Chicago, por exemplo, 70% é raça negra, e cada negrão bonito, cada negra linda, não é isso? Pessoal do potencial incrível, assumem todas as profissões, todos os níveis, e ainda vai ter um presidente preto, negro, lá nos Estados Unidos. O senhor Ademar está falando algo muito importante, que ele vai lembrar do porquê da escravidão, porque existe um porquê que isso aconteceu também. Porque o negro, na verdade, ele é descendente direto dos lemurianos, antes da Atlântida. E a sociedade iniciática eubiose, ou Rosa Cruz, que eu não tinha andado na época, era a Umbanda. E a Umbanda caçou de avisar para eles, ó, tem uns branquelões surgindo aí que nós estamos criando, né? Nós estamos plasmando, é para misturar vocês. E os branquelões eram os atlantes que estão vindo, os vermelhões, uns meio amarelos, que é a sétima sub-raça, e outros tantos, né? E eles produziram nem coelhos, né? E vocês têm que casar com esses negros, que eram altamente inteligentes. Eles eram inteligentes, os negros, os branquelões eram idiotas. Por que isso? Porque as raças, como as estrelas, com o ser humano, com as árvores, com tudo, ela nasce, cresce, dá frutos, morre e volta para o seio de onde saiu. Entendeu? Então a raça negra, por exemplo, ela já tinha dado os frutos, quer dizer, estava dando os frutos, ou melhor, já tinha dado os frutos. Então ela tinha por obrigação misturar com essa outra raça, para melhorar a raça que estava vindo. E ela se recusou. Daí veio um karma tremendo para ela. Quer dizer, os branquelões começam a empurrá-los, porque eles reproduziam com coelhos. E os negros da época diziam, não, nós vamos levar uma vida, agora nós temos que ir ao cinema, temos que nos divertir, não sei o quê, ficar com filha, filha do padrinho, né? O que é isso, né? Imagina, precisa ter carro, é isso, ter que levar uma vida mais confortável. E a ordem era crescer e multiplicar, vai cruzando. E foram sendo empurrados para o continente, empurrados, por fim eles próprios se isolaram. E na Terra, tudo que se isola atrasa, e esconder-se a morte. Ou por acaso os índios são os mais adiantados do planeta. Né? O mesmo aconteceu também com o karma, por exemplo, dos hebreus, né? O que refletiu nos judeus. A mesma coisa. Venderam aquele poderoso ser, o Ademar falou dele, que era Moisés, que era o mesmo José do Egito, a mesma essência de José do Egito, um escravo. Ora, ele volta depois com o faraó, sem saber lembrar quem ele era, né? Mas com uma missão precípua de equilibrar a karma. 100 anos de escravidão. Nada é perdoado na face da Terra ou em universo nenhum. Senão o ser humano não aprende a viver. Não tem esse negócio de eu dei uma facada, Chilão, meu Deus, me arrependo tanto. Furei o indivíduo, mas eu dei um furinho só. Não adianta, vai morrer do mesmo jeito para aprender, não adianta. Até estragos ao corpo físico que a gente faz, né? Um indivíduo aí que termina a vida dele com o rim, os filhos lá arrasado de tanto 51. O leite de onça com tanta bebida brava, é a prega, sei lá. E termina a vida dele com cirrose, né? Ora, perfeitamente para voltar a criança com atresia das vias biliares. E fica essa turma de sérvios lá nas ruas aí, fazendo pedágio, arrumando dinheiro para trocar o filho daquele panaca que estragou a vida, né? Trocar lá nos Estados Unidos $350 mil para trocar o filho daquela criança que terminou a vida, de a responsabilidade da criança é conforto, tá vendo, né? E mesmo sabendo disso, nós estragamos, quer dizer. Eu vou sair daqui, talvez eu ponha uma feijoada. Então, todo o processo da vida, ela relaciona-se à árvore da vida, e a árvore
ela simboliza todo o processo também de vida. Por isso que os judeus, né, que representam a raça escolhida, usaram nomes de árabes, né, dentro dos seus nomes, quando houve a diáspora judia, que não podiam se identificar como judeus, usaram o nome de árabes. Mas o Ademar não chegou a ver, ele não Bom, mas aqui tem a defesa. Carvalho tem uma árvore, não tem todas as árvores. Sorriso universal. Mas, ó, eu fiquei feliz, né? Nós estivemos, inclusive, com algumas pessoas que estão aqui em Sintra, né? E lá tem o Palácio de Sintra, né? Aquele que tem duas chaminés enormes, onde era a gente pensa assim, não, aquilo era para cozinha mesmo, para fazer a comida, né, dos reis. Mas eu achei o seu símbolo lá, né, teve a oportunidade depois, pertinho do meu, lá do lado. Lá. Então tem o Cunha, que é o meu, e Carvalho, que é o seu. Né? Os dois juntinhos, né? Até bom, né? Eu já estava junto. Já estava junto. Claro, mas a vida, então, tem esse contexto muito mais amplo. Agora, já que a gente tem essa ideia do que é a vida, vamos falar da harmonia, não é isso? Vamos falar do equilíbrio. Mas vamos falar um pouquinho também da vida e da autoconsciência. Não é? A consciência não é somente essa de vigília que a gente tem. No processo de iniciação, nós temos que ter continuidade de consciência. Ou seja, a gente tem que ficar acordado o tempo todo. Porque os anjos não param. Esse negócio de cada 20 minutos chamar um gênio, ele vem e resolve os problemas da gente, isso não existe. Ele trabalha 24 horas por dia, são inteligências que não param. E eles são inteligências que sustentam, vão transformando, vão mudando. A nossa própria transformação, o nosso próprio envelhecimento, o nosso próprio crescimento. Agora a gente cresce na barriga, no cemitério de frango, mas quando a gente é criança e vai crescendo, né, são os anos que fazem esse crescimento. Porque nós somos reflexos deles, não é isso? Então veja que não param um segundo sequer. Não é? Então são inteligências criadoras. E para a gente entrar em contato com essa inteligência, nós temos que ter continuidade de consciência. Morte e vida é uma maia. Nós não morremos nunca, nós somos eternos. Quando a gente acabar o sistema evolutivo aqui da Terra, nós iremos num outro sistema evolutivo, ainda do sistema solar, que é Vênus, que é o sistema angélico. Olha, é a quarta experiência. Nós já vivenciamos como mônadas as experiências de Saturno, ligadas ao mineral. Vivenciamos as experiências do Sol, não desse Sol, o Sol anterior, experiências vegetais. Nós já vivenciamos no outro sistema as experiências animais, que era a Lua. Não essa Lua, esse é um cadáver, é um defunto da Lua que eu estou falando. Estamos vivenciando as experiências luminais. Ainda quando terminar tudo isso, né, nós vamos vivenciar experiências angélicas no sistema chamado Vênus, vamos vivenciar experiências de semideuses no sistema chamado Mercúrio e vamos vivenciar experiências de deuses no último sistema, que é Júpiter, no sistema solar. Acabando o sistema solar, aí a gente vai ter uma nova experiência, não mais dentro desse contexto que eu falei, dessas 7 fases, mas vamos ter uma outra experiência no outro sistema. Isso não para, é eterno. Agora, é muito difícil, o que o Ademar está falando, eu posso falar por experiência própria. Eu venho tentando, há quanto tempo eu venho tentando adquirir consciência no astral? Mas eu não sei quantos aqui dentro tem isso, o senhor Ademar consegue, o pessoal aqui, mas que coisa difícil, puxa vida. Eu já encontrei pessoas que me encontram no astral, que, no entanto, eu não me lembro do dia seguinte, porque, olha, talvez por um mecanismo de esquecimento queria modificar. Né? Fui contar algo para um primo meu, que a gente está ligado até outras vidas, daqui da sociedade, acho que até contei essa história uma vez aqui. Eu fui na casa dele contar, e ele me disse, só primo, eu já sei isso, já sei que você aqui fala, qual? Só eu, biose, essas coisas. Você não. Você vem aqui à noite, senta na cama e fica contando. Não lembro nada do dia seguinte. Porque a gente sonha com símbolos, né? Porque não dá. Agora, isso que o debate está falando é a coisa mais interessante que existe. No dia que a gente tiver uma consciência exata, né,
Tanto faz dormindo como acordado do que está acontecendo, nós passamos de iniciado para adepto até. Aí nós vamos trabalhar que nem um condenado do outro lado, porque lá ele começa com Duarte, né? Em Agartha, então Deus me livre, 24 horas de serviço por dia. Aí vamos ligar o ser humano à formiguinha, né? A formiguinha trabalha 24 horas por dia incessantemente. E de onde ela vem? Vênus. É lá que nós vamos ter essa consciência só, quer dizer que nós estamos tentando adiantar aqui para ir para lá. Ela veio de lá, vamos para lá. Isso daí, explicando melhor, nós ganhamos um prêmio da hierarquia de Vênus, que é a abelha. A abelha é o prêmio. E o castigo, porque sempre que dá um prêmio, dá uma cacetada, porque é a polaridade. O castigo foi a formiga. E toda a geometria, toda a fisiologia da formiga é igual à abelha. O sistema de vida é igual, não tem diferença. Exatamente igual. O Ademar falou um negócio aqui que esse dia eu estava lembrando e me deu um acesso de risada sozinho, faz coisa de louco. Né? O lugar onde mais misterioso do mundo hoje chama-se Nova Chavantina. Né? Tem até uns índios brancos escondidos, tá? Os xamãs morrem de medo deles e tal. E tem um sistema geográfico da eubiose lá, para sustentar aquele mistério todo. Uma maia incrível lá dentro também. Quer dizer, então, em termos de espiritualidade para a realização de um futuro que não está assim tão distante, tudo lá. O futuro mais distante tem Bahia e tem em São Lourenço, em Minas, né? Mas lá no Roncador o negócio é para daqui a pouco, não sei, não vai demorar tanto assim. Tem gente lá esperando para encarnar. Ângelo Roncalli, o anjo do Roncador, João 23. O Davi da Bom, tem aquele monte de negro lá para encarnar aqui para tocar a humanidade na nova era que está ainda. Nova era que está aqui, né? Mas já ficou acelerada a nova era. E se vocês forem lá a Nova Chavantina, no Mato Grosso, vocês vão perceber que é a capital mundial da formiga. Você constrói uma casa, né? Você volta, constrói uma casa lá e vem para cá. Como irmãos nós fizeram, né? Aí você chega lá e fala, vou para minha casa lá em Chavantina e tal, fazer uma senhora. No celular, chega lá, a casa acabou. Porque ela come tudo. É o preço que nós temos que pagar também, né? Precisa ter peito para morar na região, não é fácil. Mas o importante para a gente entender todo esse contexto da vida universal e integrarmos nessa inteligência plasmadora é a continuidade de consciência. Através de uma escola de iniciação, o objetivo é ter continuidade de consciência. Na vigília, a gente normalmente não tem consciência. Às vezes a gente se distrai, toma bomba errado, vai para um lugar, vai para o outro, se esquece disso, faz outra coisa, mas a gente está muito distraído, a distração leva a gente para fora. Então, depois que a gente tiver 100% atenção no dia a dia, a gente tem continuidade de consciência dirigida. Depois a gente dorme, então apaga, não sabe o que acontece no mundo dos sonhos. A gente tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo no mundo dos sonhos. Que nem ele falou, né? Ele não se lembra, mas ele tem que se lembrar. Nós temos que buscar isso e ter continuidade no estado de sono. No estado de sono, entender todo esse processo. E depois ter continuidade de consciência no estado de sono profundo. E quando nós entrarmos em consciência no estado de sono profundo, eu vou encontrar a minha realidade. Ademar, isso é tão importante que eu acho, desculpa do teu nome talvez, mas isso é tão importante, essa consciência astral, que recomenda-se, aí já vai uma recomendação, Ademar vai falar isso mais tarde, pode até adiantar uma coisa aí. A gente deveria, ao dormir, ler alguma coisa interessante para a nossa evolução. Nós temos aqui uma yoga de série interna, que é recomendada para os irmãos de série interna, para poder passar para vocês, tem sentido, né? Só para os que estão iniciados aqui, para a gente ler toda noite. Tem a recomendação também de, dependendo do horário, fazer certas yogas, né? Não assistir a certos espetáculos degradantes, né? Degradantes ou violentos, né? Eu mesmo tento não fazer isso, mas eu gosto tanto
será um filminho assim, de bater mocinho, policial. Eu acho que é isso que me atrapalha. Eu estou à noite porque o pessoal se Rambo, essas coisas. Mas você tem que deitar pensando. Então você enche carapinho desse tamanho e vai deitar. Não dá, né? Não dá. Você tem que comer uma comida levinha, para ver a sua sopinha bacana. Sexo, nem pensar. E nem relaxa bem, né? Fica lá. Aí sim a gente vai ganhando consciência. Mas é duro viver assim. Começamos trabalhando à noite, imagina. Mas o objetivo, então, é ter continuidade de consciência. E quando nós entramos em consciência no estado de sono profundo, nós vamos encontrar a nossa realidade, que é o nosso corpo causal, é o nosso espírito. E quando a gente entra em contato com o nosso espírito, nós entramos em contato com a nossa ideação. Ou seja, o que nós somos hoje? Uma personalidade. E essa personalidade é um resultado que veio de experiências anteriores. Então nós temos inúmeras personalidades. Personalidades da primeira raça andânica, da segunda hiperbórea, da terceira lemuriana, que ele falou, da quarta atlântica e da quinta ariana. Então o que eu sou? É o melhor que eu consegui. Eu, como essência, consegui fazer até hoje. Né? O Carvalho, o que ele é? É o melhor, né? Que a essência do Carvalho conseguiu. O que é cada um de vocês? É o melhor que vocês conseguiram fazer. O que vocês não são melhor? Vocês não conseguiram. O que vocês não conseguiram? Porque vocês não adquiriram agregado evolutivo. E a coisa sua. Por isso que a gente tem que evoluir, caprichar nessa vida para na outra ser melhor. Esse é o processo de evolução. Então, esse é o corpo causal. E quando nós entramos em contato com esse corpo causal, a gente entra em contato com essa vida universal. A nossa consciência se abre e a gente começa a entender todo esse contexto evolutivo. E sabe o que dá? Dá uma sensação incrível. É que não o Carvalho falou, é complicado falar, não é? Mas quando nós adquirimos um nível de adepto vem de adeptos, que quer dizer aquele que conseguiu. Então nós podemos escolher. Simplesmente, por exemplo, me tornei um adepto, sou um iluminado. Eu posso escolher. Eu posso escolher, por exemplo, eu vou desmanchar, não quero ser nada, quero subir, quero apagar. Tanto sacrifício para apagar. Mas então apague, só, não sou nada. Porque tem que existir o nada para existir o tudo, né? Tá bom? Eu falo, não, agora eu vou criar um universo. Eu vou criar um sistema evolutivo. Aí é que nós entramos no outro sistema e se integramos com aquela estrela que é a nossa. Daí existia também, né, os pulos de compaixão, porque o adepto é como se ele pegasse a essência. Eu dei um exemplo aparecendo sobre o que é iniciado. O adepto é aquele sujeito que ele consegue pegar toda a essência do sal do oceano e pôr uma colherinha de chapa. Quando eu falo em colher de sopa, eu estou mudando. Ele põe tudo ali. Quando ele sabe que ele tem aquela essência de todo o sal do oceano, né? Se ele chegar para o pai provavelmente diga para ele assim: "Ó, meu filho, você pode ficar brincando de criar o universo, cria aquele pedaço lá de céu, cria lá naquele lugar. Mas eu não sei, é livre-arbítrio seu, mas eu preferiria, se você pudesse, se diluir de novo essa colherinha de sal que você é no oceano da vida. Que aí você vai dando consciência às pequeninas partículas que sou eu mesmo, inconsciente. Você que sabe. Então, e nesse momento a pessoa pode escolher e entrar e ser o que ele quer. Ele pode criar um novo sistema, pode ir para uma outra coisa, mas a maioria não faz isso. A maioria se transforma num bolsão, né, que a gente chama de nirmanakaya, e esse bolsão inspira os outros. Ou voltam como adeptos, assumem o corpo humano, nós chamamos de tuijas, ou folhas soltas, que são seres humanos comuns, né, que entram na humanidade para ajudar a humanidade a evoluir. Né? Mas se ele quiser, ele pode criar. Ou então ele fala, não, agora eu vou ingressar
no reino angélico. Pronto, ele já vai para o sistema seguinte. A gente pode fazer o que quiser quando adquire esse nível, né? Mas o processo todo de ganho de consciência, de entendimento de tudo isso que nós falamos até agora, é ter continuidade de consciência. E o que é a meditação? A prática da meditação é exatamente a gente morrer, estar vivo, não é isso? É a gente praticamente não sentir o corpo físico, o vital, o astral, o mental e entrar na consciência superior. É entrar diretamente no mundo espiritual. E quando nós entramos no estado de sono profundo, a gente entra nesse mesmo estado. Ou seja, eu só vou entrar, eu vou ter resultados efetivos da meditação quando eu entro no estado profundo na meditação com sentimento. Então, se eu dormir com o olho aberto, o olho fechado, ficar olhando o que acontece e entro no estado de sono profundo, eu vou ver a minha realidade lá. Aí eu vou ver o meu espírito, a minha essência, aí eu me integro com tudo isso, com a vida universal. Aí a consciência abre. Em cima disso, nós já falamos da vida, vamos falar um pouquinho da harmonia. Né? A harmonia, você sabe o que é, né? Você sabe o que é harmônico e o que não é harmônico, não é isso? Tá? Por exemplo, como é que chama aquele cantor lá nordestino que usa terno amarelo, gravata vermelha? Falcão. Falcão, você não pensa. Então, agora você pega um sujeito bem acertado, já é harmônico, um quadro desarmônico, um ambiente desarmônico, um harmônico. Ou seja, o contexto de harmonia está inserido dentro de nós, exatamente como o contexto de moral, o contexto de ética, não é? Então, a harmonia é um princípio realmente superior. O que é harmônico é aquilo que nos dá uma satisfação, nos dá um equilíbrio, aquilo que nos agrada, não é? Então, harmônico é algo assim que nos leva a um estado de êxtase, de felicidade, de contentamento, não é? De concordância. Não é? O Ademar falou que quanto mais a gente sabe, mais burro fica, que a gente constata que mesmo você adquirindo uma harmonia, um equilíbrio, etc., você consiga se harmonizar. Essa harmonia, é claro que ela é relativa, não é absoluta. Nada é absoluto no universo. Que o absoluto para. O absoluto é perfeito. E por ser perfeito, por uma questão de lógica pura e simples, né, atingiu a perfeição. A perfeição é o fim, a meta final de tudo. Como a vida não tem fim, né, como disse o Ademar, nada pode ser completamente perfeito. É perfeito para um ciclo. Estabelece-se nos parâmetros de um universo. Aqui dentro dessa bola vai desenvolver o universo. As leis que regem aqui são essas. O plano cósmico para esse universo é isso. Né? Tem que se atingir aquelas determinadas metas. Mas em relação a outros universos, a outros momentos da criação, não tem sentido falar assim harmonia equilíbrio, o Ademar fala depois. Mas deixa eu tocar rapidamente esse assunto uma vez. Distância de Tiziano, chama ali, ó. Né? O Blavatsky escreveu Doutrina Secreta e Sem Véu em cima de distância de Tiziano, que compõe o livro mais velho do universo, vamos chamar assim. Né? O que as instâncias dizem numa determinada instância lá, o livro diz, né? Em princípio, tudo era nada, nada era tudo. Quer dizer, tem sentido falar daquilo. Seria o Parabrahman, ou aquele escuridão total, ou caos em grego, né? Onde existia uma harmonia e um equilíbrio tão grande que não existia vida como possamos imaginar. Até que surge um ponto de luz no seio do inefável, que é essa coisa. Né? E esse ponto de luz se expande, gerando o Big Bang dos americanos. E esse ponto de luz aparece para gerar a desarmonia e o desequilíbrio para que possa ser girada a roda da vida. Vocês percebem? Que desarmonia e desequilíbrio é esse? Desarmonia e desequilíbrios programados. É a essa harmonia que ele se refere. É como um motor rotativo, tem que ter uma folguinha, senão não gira. Se vocês montam o motor, o induzido, as bobinas de campo, o coletor, o carvãozinho, aquela coisa toda, mas sem uma folguinha para girar e
tem que ser enrolado, o Adamar é engenheiro, ele sabe disso. O induzir tem que ser enrolado, então. Isso enrolado. Quando injeta a eletricidade ali, quando, né, a eletricidade provoca a indução, né, aquilo faz assim e começa a girar. Tanto que o arranque do motor é complicado. Um carro começar a girar é complicado, né? É isso que a Blavatsky se refere. Tem que haver uma folguinha. Então, bendita seja toda a desarmonia programada, o desequilíbrio programado. Porque atrás dessa harmonia programada, que é a desarmonia inicial, da desarmonia do desequilíbrio programado, que é o equilíbrio que estamos buscando hoje, é que nós estamos. Que quando voltarmos à casa paterna e atingirmos esse equilíbrio, aí sim acontece o que eles falam de pralaya, o descanso da mona durante um tempo para começar tudo de novo em seguida. Né? Estão percebendo a importância disso aí? Porque tem gente que pensa que vai alcançar a perfeição, pensa que vai encontrar um equilíbrio perfeito. Não. Quando você atinge, você fala assim: estou satisfeito. Não, preciso de mais equilíbrio ainda. Mas uma pessoa que olha para você e fala: nossa, que equilíbrio esse sujeito tem, que maravilha, né? Vai lá dentro daquele vulcão, quanto mais equilibrado fica, pior ele fica. Que sabedoria, vai lá dentro daquele vulcão, né? Aí vem a poesia do aquele sufre maravilhoso ao Saad, né, que diz: quando roubaram, vem que tinha um tapetinho, né? E ele passa uma poesia para o Caio na mão. Bendito seja você que se satisfaz com um estuprozinho aqui, um tirinho ali, um roubinho aqui, porque a minha alma, das minhas buscas eternas pelo universo afora, não te satisfaz com coisíssima nenhuma, ele está sempre procurando algo maior. Quer dizer, agora podemos escolher: queremos ficar aquele ladrãozinho que estupra, que mata, e dá tiro, que faz isso, que eu faço, aconteça e tal, ou queremos ser algo superior? Essa inquietação traz um prazer enorme também. É melhor ser isso do que ficar com essa vida sem sentido na humanidade. Há quantas pessoas nessa sala hoje buscando alguma coisa? Vocês podiam estar jogando futebolzinho, mas não tem sentido correr atrás de um negócio cheio de ar, machucando a canela mesmo. Por outra, toda semana churrasco com os amigos. Outra vai com a raquete. Vai ganhar 20 milhões no ano, o que está ganhando, pô. Liga naquela que os caras ficam ricos. Aí você vai para Harvard, faz pós-doutorado, morre pobre. A humanidade como é que é? Mas é assim, porque é criança. Vocês estão aqui para tentar tirar essa criança de vocês, sair da infância psicomental. Bom, a harmonia, como a gente conhece, é a teoria dos sons, né? É a relação que existe entre os sons, desde os graves até os sons agudos. É o relacionamento que existe entre os acordes. Por isso que nós temos um acorde que é chamado o acorde harmônico, acorde perfeito, que ele é feito com 3 notas, que é a manifestação entre, que é o do, o mi e o sol. Então, tocando o acorde, tocar algumas notas repetidas, né? Então, tocando do mi sol, nós temos o acorde perfeito. E esse acorde perfeito é aquele om que a gente fala. Então, toda a prática ritualística que a gente faz, toda a yoga que a gente faz, nós sempre começamos mentalizando este globo azul, que é a egrégora da obra, que é a egrégora dos devas da obra, e pronunciamos este bija sagrado, é bija dos bijas, que é o Om, tocando o do sol. E o Om, ao ser pronunciado, ele é a raiz de todos os sons. Se a gente quiser saber a maneira correta de pronunciar o Om, é não ouvir mais nada, a gente fica surdo, não ouve mais som nenhum. Então, Om representa realmente esta tríade, acorde perfeito e harmonia. Se a gente toca o som correto e pronuncia o Om correto, eu entro em estado de graça, estado de harmonia. Agora, desculpe dizer, Ademar, mas o Om sem o dó e sol, sem o tom,
que provoca. A gente A sabe. gente sabe, né? Então, dê uma ouvida por aí. O Valdemar está falando do som do silêncio. Você é muito comum em veinho, né? Eu estou quase fazendo isso já. Aí vai no tempo. Doutor, estou com zumbido também. Vai, não, é o on. Aí você, se tivesse prestado atenção, passou o avião já. Não é nome sol. Está destruindo alguma coisa. Mas também é construção, porque ele está levando muito passageiro. Quer dizer, construis e destruis. Aí passa o carro. Uma moto aberta. Aí lá vai o louco lá com a moto. É tudo on no planeta inteiro, né? Até o cara que chega pro outro, provoca o outro, é tudo on. Até o sujeito vai Mas esse é o acorde perfeito, esse do e sol, né? Então ele permite a entrada corretamente feita nesse estado de harmonia. Esse é o acorde perfeito. Por isso que a gente pratica, sempre que a gente vai fazer um ritual, sempre que faz qualquer yoga, qualquer prática, este mantra. E se a gente fosse uma grande orelha no início do universo, o que a gente ouviria quando teve o Big Bang, que ele falou? Om. Então, Om é a raiz de todos os sons. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, era Om. No Himalaia que ele falou, o vento batendo nos contrafortes faz um... Hoje, isso está no roncador. Por isso que chama roncador. Porque o vento passando no roncador pronuncia exatamente o dizendo que o sagrado está lá. Sinos das igrejas. Bom. Maravilha. E se vocês olharem os 3 atributos de Deus, quais que são? Onisciência, onipotência, onipresença. Então o Om já coloca em sintonia exatamente tudo isso. Então, quando a gente fala de harmonia, a gente liga normalmente aos sons, os acordes, o acorde perfeito, que tonifica. O Om, como a gente pronuncia, Om significa Deus uno em 3 pessoas, né? Quer dizer, Deus comunidade. Ademais, esse negócio que você falou aí ontem, bem naquela onisciência, onde dá uma bela workshop, hein? Isso aí vai longe. Onisciência. Onisciência, quer dizer, todas as realizações da divindade até agora. Ó. E nós tivemos um irmão nosso lá da Bahia, né? Que ele inventou uma buzina. E a buzina, então, olha a ideia, né? Era tocar a buzina, e aí geraria harmonia, tudo isso. Aí foi um sucesso, né? Aí tem uns que foram a favor, outros que foram contra. Agora já pensou, passa uma gata ali, né? O rapaz, quer dizer, aí o sujeito dominou com o pneumático, para no farol, não anda, o colega lá, esse cara que Jesus, acho que ele nem fabricou. Então já conseguiu do quer dizer, mas foi interessante, isso gerou uma polêmica. Mas a harmonia, ela liga-se normalmente aos sons. De um contexto filosófico mais amplo, a harmonia é um conjunto de qualidades, é um conjunto de atributos positivos, né? É uma disposição equilibrada. Hoje todo mundo fala em Feng Shui ou Feng Shui, né? Que é uma harmonia também. Só que isso existe há mais de 10 mil anos na China, né? Agora virou moda. E na mundial, então, o que tem de gente que fala de Feng Shui, Feng Shui, porque não sei o que é lá? Não, porque tem um segredinho, é o octágono, né? Que a Pacoa, que é estudado já em escolas de iniciação há tanto tempo, né? Mas, claro, né? É uma harmonia. É uma harmonia dos elementos, é uma harmonia do ambiente, não é? Mas todo esse conjunto de qualidades, disposição equilibrados, né? Ou seja, as partes, elas se ajustam de uma maneira adequada para formar um todo. Né? Isso é harmonia nesse contexto geral. Né? Quando a gente vive em felicidade, quando nós temos estados de paz, de concórdia, de amor, de tranquilidade, de paz, então a gente está em harmonia. Né? Então a harmonia é isso.
É estar em sintonia e equilibrado com todo o meio ambiente. Ou seja, nós, como indivíduo, não vivemos em harmonia. Porque em casa já viu, né? É complicado. Ou é o filho, ou é o cachorro, ou é a sogra, ou é o vizinho, ou é a televisão, ou é o som alto. No trabalho, a desarmonia é muito grande. Na humanidade, a gente nem fala. Né? Então, a gente conhece o que é harmonia, mas não vivencia a própria harmonia. Isso é um erro. Porque se a gente trabalha, busca a harmonia, a gente muda totalmente a nossa vida em termos de ser uma vida melhor. Né? Mas a harmonia, na realidade, liga essas vibrações. Né? Porque todo som, o estudo da harmonia mais profundo é o estudo das vibrações. Então, quando a gente fala harmonia, é a própria vibração. Aí vem a nossa vibração, estar em sintonia com a vibração ambiente, estar em sintonia com a vibração da Terra, estar em sintonia com a vibração dos planetas. Aí vem a harmonia das esferas. E os pitagóricos, né, aqueles que seguiam os conhecimentos de Pitágoras, eles buscavam a harmonia das esferas. E o que é a harmonia das esferas? Se nós olharmos o Sol ele tem os planetas em órbitas. Né? Então nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, na sequência. E cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Não é isso? Então, a relação que existe de um planeta para o outro, ou a distância de um planeta para o outro, não é? Essa corda, essa distância, ela é harmônica. Ou ela segue uma linha harmônica, que é este quadro que eu coloquei. Isto, na astronomia, é conhecida como regra de Bode. Não é? Ele não era maçom, né? Era o nome dele mesmo, era Bode. Né? Então, era a regra de Bode. Então, essa regra de Bode, ela tem esta relação que eu vou dizer para vocês. Então, veja que a harmonia das esferas, ou a posição dos planetas em relação ao anterior, estas cordas, elas correspondem às cordas musicais. Então, o planeta, quando roda em torno do Sol, ele emite um som. Então, existe o sonido de Mercúrio, o som de Vênus, o som da Terra. É que a gente não tem orelha para ouvir esse som, né? Mas se a gente tivesse um ouvido espiritualmente trabalhado, a gente sente estas harmonias das esferas. Então, o universo todo está girando, o universo todo está produzindo som. E o som, somando todos esses sons, é aquilo que eu falei, é o Om. Om é o som raiz que gerou todos esses sons. Por isso que cada planeta ele está relacionado em relação ao outro numa regra harmônica. Daí vem a harmonia das esferas. Então vejam que coisa maravilhosa. E isto, a harmonia, permite despertar através das vibrações que a gente pronuncia, através de palavras mágicas que a gente pronuncia, verdadeiras obras de magia. Isso chama-se Mantrika Shakti. Ou seja, nós temos na região da garganta o chakra laríngeo, que quando ele é desenvolvido, ele desperta o Mantrika Shakti. Então a gente começa a pronunciar sons que plasmam efeitos. Né? Então o famoso boca santa, aquilo que ele fala, acontece. Que a gente sempre está falando quase que diariamente nisso para despertar esses poderes superiores. Então toda esta vibração é uma magia, daí vem a magia universal. Então nós temos toda esta vibração, conhecida como harmonia das esferas. O Tibete tinha isso aí muito avançado, que era o centro espiritual na época. Nós estamos nos preparando para ser no futuro também aqui. E, então a gente pega, por exemplo, agora no livro da Alessandra tem o Tibete, Magia e Mistério, ela fala que ela teve cara a cara com o Longpa, que é um tibetano voador, né? Diz que o São Francisco de Assis adquiriu isso também, porque ele viajou para o Oriente, lá ele se iniciou, né? Ele conseguiu, ele aprendeu certos mantrinhas da Mantrika Shakti. São pequenininhos. Nós temos aqui também na série interna certos mantras pequenininhos. Eu já tive experiência com 2 mantrinhas desses, né? A gente consegue, como se fosse dominar 50, 100 pessoas de uma vez. Só que você tendo um propósito adequado. Caso contrário, a hierarquia do outro lado não deixa. Né? Imagine, por exemplo, uma pessoa tendo uma experiência com um mantra desse por mal. Né?
Eu olho uma mulher e falo, tocar a minha, que tá com quase 60, por aquela de 20, aí mentaliza nela, né? Daqui a pouco ela tá toda se desmanchando pra gente, não é isso? Você tem um pouco de juízo na cabeça. Quer dizer, então, lá no Tibete, a Alessandra, ela teve aquela cara com o Lompa, e o Lompa era só um correio de Tibete, gente. Isso é pura besteira, então, em termos assim de desenvolvimento mental, né? É pura besteira, porque a pessoa, o Lompa, ele vinha mentalizando aquele chakra, né? E às vezes vinha mais de 100 por hora, levantando aquele poeirão danado, e uma recorrente nas pernas, não subiu muito, né? O tibetano mais ignorante, mais sabedor, tinha punição se ele ajudasse aquele ser a cair, né? Aí ele entrava a postura do Dalai Lama, que ele tinha um poder espiritual e temporal, né? Esse era ostensivo, né? Tinha as leis do Tibete na época que pediam essas coisas. Então, quando vinha o Lompa, que era um correio, o tibetano mais ignorante, povão é sempre sustentação, a coisa mais sábia, eles metiam a mão no umbigo, que é para proteger de visões emocionais ou astrais, baixava seu chão para não tirar a atenção daquele lama voador. Porque senão ele poderia cair, e às vezes caía aí se arrebentava todo, que era uma perna, braço, tudo, né? Por causa de uma trilha que ele tinha, né? Quando o Tibete foi invadido pelos chineses, né, descobriram lá em cima no alto do Himalaia lavanderias em locais onde não havia possibilidade nenhuma de acesso, não tinha helicóptero. Isso vinha muito até lá um pouco depois de Cristo, quando a coisa começou a crescer. Como é que eles conseguiam subir naquelas montanhas incríveis e montar lavanderias lá em cima? E para surpresa maior dos alpinistas, que morriam a beça até chegar lá, né? Ingleses, americanos e tal, quando chegavam lá, estavam aqueles tibetanos com uma roupa de linho em cima da pele, 70 graus negativos lá fora. Isso é descrito no Terceira Visão, né? Sobre isso, né? Do Sangam. Tem muita fantasia, mas tem muita coisa certa por ali. É interessante essa leitura do Sangam, tem muita fantasia, mas tem muita coisa certa. A gente precisa perder a mania de criticar a pessoa que escreve, que já tem gente, eu aqui na Ibiota, eu já contei a irmãos nossos, fala assim, mas ele era um branco, que não sei o quê, que disse que o homem teve psicose, trocou diabo com o ar. Isso não interessa. Interessa separar o joio do trigo do livro, tirar de bom que tem. Tem muita realidade. Bom, então, a harmonia das esferas existe em todo este solido código, nós podemos dizer. E se nós olharmos uma escala harmônica, é essa que eu coloquei aqui, não é? Se a gente pegar, por exemplo, uma corda e tocar a nota Dó, esse aqui é o quadro da nota Dó, não é? Então, por exemplo, na metade da corda nós temos um oitavo, que está aqui, né? Aqui tem 16, aqui é o 8, né? Então, aqui são as oitavas. Então, nós temos uma oitava. Ou seja, se eu tocar na metade da corda aqui, eu vou ter uma oitava. Se eu tocar um quarto da corda, eu vou ter 2 oitavas. Se eu tocar 16 avos aliás, 1 oitavo da corda, eu vou ter quanto? Meio, né? E se eu tocar no final, eu vou ter um total. Então, este processo, então eu vejo de 1, 2, 4, 8. Então, é a sequência harmônica. Isso é chamado de sequência harmônica. Então, a sequência harmônica ela existe também na distribuição das órbitas dos planetas. Ou seja, a mesma harmonia que existe nos sons que compõem a música, ela existe na harmonia das esferas. E vejo que se a gente pegar de 1 oitava, que é este ponto, até meia oitava, que é aqui em cima, não é? Esse trecho aqui, nós temos aquela parte central do piano, que vai do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, e usa o bemol só. Então, veja, todo som que a gente tem vai em meia oitava só. Essa parte central do piano. E veja que interessante, nós ouvimos. O chinês, ele ouve muito mais do que isso. Vocês já viram aquela música chinesa?
Puxa, mas que coisa assim, graça. Não, mas a música é assim, não é assim, não. É que nós ouvimos, ele soube. Né? Aí a música para ele é diferente. E a nossa é sem graça. A música é muito primitiva, Félix. Não, mas é o chibom bombom. Tem mais interessante ali, Fabiano, chamando a atenção de vocês também. Apesar que quando a gente faz um intervalinho, eu tinha vendo. Pode, 16, é interessante isso. Quem inventou o piano? Pois é. Que era um grande iniciado, sabia das coisas. É só que não era piano com esse aí, né? Pequenininho. É que nem esses pianos de criança. Mas a harmonia dos sons, não é? Então tudo que tem, por exemplo, que parte de 1, 2, 4, 8, 16, forma uma série harmônica. E essa é a curva da série harmônica. Então veja, quando a gente nasce é a mesma coisa. Por que nós somos harmônicos? Por que a vida é harmônica? Porque quando nós nascemos, o óvulo da nossa mãe, ao ser fecundado pelo espermatozoide do nosso pai, forma a primeira célula. E como é que acontece? Então, na nossa criação, veja que coisa maravilhosa. A gente começa assim, esse é o óvulo. Aqui tem um espermatozoide vencedor. E todos nós somos vencedores, né? Todos nós somos esse que, não sei como, né? Que colocaram na frente, não sei quais são a gente chama na frente. Aí, ele entra dentro do óvulo e fecunda, forma essa figura. Aí o que acontece? Relação harmônica, existe a série harmônica. Aí, esta célula se divide em duas. Meiose, que a turma chama aí, né? Depois, essa que se divide em duas, se divide em 4. A outra que se dividiu em 4, ela vai se dividir em 8. Depois se divide em 16. E aí vai, até formar trilhões de células. Então vejo que a própria concepção humana, a própria formação humana é harmônica. Então a harmonia, ela está em tudo. E vejo, a formação de um feto não é harmônica. Ela é harmônica, ela é perfeita. Não tem nada, não tem ninguém que fala que é errado, que não é legal, que não é proporcional. Não tem nada. Né? Ela é harmônica pura. Agora, se você tem um defeito no DNA, o que acontece com isso aí? Muda tudo. Muda tudo, porque começa a desarmônico. Então vão reproduzindo harmonicamente, mas a ideação já está errada lá atrás. Quer dizer, o pontinho lá, já tem uma o óvulo da mulher, então aí vai. É por isso que o ser humano precisa aprender a viver aqui. Né? Porque essa troca de casais, troca de homem, troca de mulher, essa vida trabalhada que a gente leva, nós não temos corpos eucarísticos, ou corpos que, mediante posturas mentais adequadas, comida, uma série de coisas, a gente vai preparando esses corpos para reproduzir e não para virar santos. Entenderam? Por isso que os seres que praticam muita yoga, meditação, eles vão adquirindo espermatozoides especiais e óvulos especiais. O cientista não está errado, mas não é que o cientista imagina. Não adianta nada do cientista tirar o esperma do cientista, seria um devasso. É que ele não sabe o que ele está praticando. Não adianta, é um devasso, aí tira o espermatozoide dele, mas cadê o conhecimento dele? Não, meu QI dele é 280 e 10. E daí? Não adianta nada. Né? E ele estragou o corpo, ele não sabe disso, ele não sabe desse conhecimento aqui, não passou para a escola iniciática. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, porque a fita chegou ao fim e também está na hora de retocar a maquiagem.